A geração Millennials falhou? Será que nos tornamos a geração mais fracassada de todas? Oi, bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas. E aí, será que a gente, como geração Millennial, falhou? Ou será que na verdade a gente botou expectativa idealizada demais em nós mesmos, no ponto que a gente se impediu de ver nossas próprias conquistas? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael e eu sou mais um tiozão da internet, né? Primeiramente, o que são os millennials? O que eles comem? Onde se escondem e do que eles vivem? Para te explicar isso, uma definição bem simples que quando você pergunta no Google, ele vai te responder pelo Gemini, o novo AI do Google, né? Millennials são aquelas pessoas que, como eu, nasceram entre 1980 e 1990. Simples. Essa galera 30 a mais que nasceu tarde demais para ver as grandes navegações. E, porém, a gente nasceu cedo demais para a gente ter as conquistas das novas galáxias e, né, ver as grandes explorações espaciais que a gente sempre tanto sonhou e sempre viu em tanto em todos os filmes, né? É isso, a gente é essa geração peculiar que a gente tá presa numa era analógica, né? Que a gente tinha o telefone de discar, de girar a rodinha, e que a gente tinha o orelhão, telefone de ficha, a gente tinha que colocar uma ficha, e depois dele veio o dos cartões que as pessoas colecionavam. Eu colecionava cartão, né, de orelhão, né? Telefones públicos, a gente chamava de orelhão, mas telefones públicos a gente botava lá, a gente tinha cartões, e teve uma época até interessante que a gente aprendeu a fazer hacking de cartão. A gente pegava o cartão com crédito, né, porque o cartão tinha os créditos que você botava no orelhão, a gente pegava, passava um esmalte atrás e daí não queimava o crédito do cartão. Então, eram umas loucuras assim, tipo, umas insanidades assim. A gente pegou a época de filmes inovadores, Matrix e toda a sua trilogia, que foi um marco no cinema. E a gente viu a história acontecer na nossa frente, né? A gente viu uma época saindo da Guerra Fria, né? Para quem é um pouco mais, para a primeira parcela ali da geração dos millennials, como eu, né? Sou de 86, mas a galera de 80, 81 e tal, a gente viu a queda do Muro de Berlim, né? Que é um negócio, assim, um evento que transformou o mundo, né? Porque o mundo estava saindo dessa Guerra Fria, desse negócio, dessa ansiedade que nada acontece feijoada, né? Vai atacar, Cuba vai lançar, a União Soviética vai invadir, nunca invadiu, né? Enfim, e o capitalismo contra o comunismo, essa coisa, o bem contra o mal, e toda essa propaganda ideológica de todos os lados. A gente saiu dessa época, né? A gente viu o mundo mudando da noite pro dia, assim, e trouxe um pouco mais essa bonança, né? Essa esperança de um mundo melhor, de um futuro melhor. Agora o mundo já não está mais dividido. Agora caiu o grande império do mal comunista, né? Que era o que a gente tinha como propaganda na época. E aí a gente começou a ver, por exemplo, a grande revolução tecnológica. Veio o CD, vieram várias coisas e tal. Começou a internet, a gente viu a internet acontecendo, né? A gente viu tudo que a gente fala, isso aqui era mato quando a gente chegou, é verdade. A gente viu a internet começando, né? E a gente viu vidas aumentando de qualidade, a qualidade de vida, né? Melhorando, o Brasil melhorando. Pela primeira vez a gente consegue ter mais coisas, consegue ter acesso a coisas. E essa tecnologia que tem vindo, a gente consegue ter acesso. E foi um momento fantástico para nossa geração. A gente teve uma esperança muito alta de tudo, né? Antes a gente era meio desesperançoso com tudo, e do nada a gente vê uma prospecção de vida fantástica e maravilhosa, com uma nova tecnologia, com tanta coisa promissora, né? E ao mesmo tempo, né, que a gente vem dessa ascensão do mundo, a gente também viu a precarização da vida, né? A gente viu eventos históricos que
mudaram o mundo assim do ponto de vista pro bom e pro ruim, né? A gente viu as Torres Gêmeas, né? Que marcou, né? Eu lembro que eu estava na escola e eu estudava no colégio militar na época e todas as salas de aula tinham uma TV, né? E aí eu lembro que do nada o sargento veio gritando assim: "Ah, liga a TV, liga a TV". E daí, tipo, pô, eu tava numa escola militar, então é uma coisa nunca antes acontecida. Então o exército brasileiro entrou em alerta, né? Porque quando a gente ligou a TV, tava o segundo avião batendo na torre. E isso foi chocante pra gente. Foi um momento assim, de uma tensão muito grande. Porque a gente tava vivendo um momento, né? Até ali 2001? 2011? Não, 2001. Whatever. Que seja. Já, as datas já estão... Eu tô idoso já. As datas já estão se apagando pra mim. Mas eu lembro que a gente viveu, né? Da época da queda do Muro de Berlim até então, aquele momento, uma paz nunca antes vista, né? Claro que tiveram guerras e mais guerras, mas não era algo numa escala que a gente se preocupasse, né? Que a gente ficasse surtando como era antes. E aí do nada, bum, a gente vê isso, né? A gente começa a ver essa transformação. E daí depois disso a gente vê a queda da bolsa, né? A bolsa imobiliária de valores, e aí começa tipo uma crise absurda e o dinheiro não dá e poxa, o que está acontecendo? E daí a gente começa a ver a precarização do trabalho, da qualidade de vida. E quando chega a nossa vez de trabalhar, de assumir o mercado de trabalho, né? A gente via nossos pais, tios e amigos dos nossos pais num tipo de trabalho, um tipo de ser no trabalho que não tem nada a ver com o que nós, millennials, nos tornamos, né? Meu pai não precisava de uma mesa de ping-pong no trabalho para ele ficar feliz no trabalho. Ele simplesmente trabalhava o que ele tinha que trabalhar, de segunda a sexta no horário. Não tinha esse negócio de fazer hora extra. Ele fazia o que tinha que fazer, voltava para casa. E era isso. Minha mãe não precisava trabalhar. Não precisava, dava conta de sustentar a casa, né? Só uma pessoa. Não que o salário fosse lá essas coisas, mas o custo de vida era um pouco menor, né? E hoje a gente vê o custo de vida aumentando cada vez mais, assim. Hoje em dia o emprego já não dá mais. Quer dizer, hoje em dia, uma pessoa na casa trabalhando já não dá mais, tem que ter duas pessoas. Só que já não é duas pessoas com um emprego, tem que ser duas pessoas com um emprego mais um bico, né? Então, é isso, assim. E dentro desse cenário, né, que eu descrevi nesse começo, eu fico me perguntando, assim, nós, como geração millennials, a gente fracassou ou não? O que aconteceu? Por que a gente tá assim, né? E, assim, eu criei uma pauta, né, da qual chegou onde chegou, e daqui pra frente não vai ter mais pauta, daqui pra frente vai ser livre, né? Vai ser apenas uma reflexão, apenas, né, isso foi só uma introdução e daqui pra frente eu vou refletir nessa introdução e vamos ver de onde vai dar, o que vai dar. Vai ser só pensamento caótico, porque meu mundo é caótico, né? Então é isso. Dentro dessa perspectiva, a gente é impossível eu não olhar para mim mesmo e pensar assim, poxa, será que eu falhei? Ou será que a minha geração falhou? A gente vive nesse mundo, né, preso entre coisas, entre conceitos e contextos, né? A vida adulta pra gente, talvez ela não tenha alcançado e batido da mesma forma que alcançou meus pais, tios, ou até meu irmão mais velho, meus irmãos mais velhos, e a geração que veio antes da gente, né, dos millennials, que tem um outro jeito de ser, uma outra perspectiva e tal. Porque é uma coisa engraçada, né? Bom, se olhar pra mim mesmo agora, vai ver que eu tô com um roupão de pizza, né? Aqui a gente chama de onesie. Que tá um frio do cacete também. Eu não vou ficar passando frio só pra ficar parecendo aesthetic no vídeo, né? Mas é isso, assim, a nossa geração tá presa em coisas, né? Eu comecei a ver anime quando eu era criança, né? Os animes passavam na Manchete, uma TV que já não existe mais. E daí depois foi pra Band, enfim. E daí TV a cabo, e aí, enfim, assisti anime. O videogame nasceu
na nossa época, né? Começou com Atari, daí foi evoluindo. Eu lembro da época do PlayStation 1, e daí jogar Tony Hawk com os amigos no prédio que eu morava. E depois veio o Nintendo 64. Putz, Nintendo 64 era muito foda. Aquele jogo 007 era animal, animal. Era muito bom. E daí depois, nossa, né, antes teve o Super Nintendo também, que foi animal também, foi tipo fantástico. E aí PlayStation 1, sensacional, Nintendo 64, sensacional, PlayStation 2, putz, sensacional. Claro que eu tô pulando Dreamcast, entre outros, mas, né, eu vou pela relevância que teve na minha vida, né? E daí PlayStation 3 também, e PlayStation 4, e agora PlayStation 5 com gráficos absurdos e jogos imersivos, e agora a gente tem o VR e tudo mais. E é isso, assim, a gente começou nessa revolução, a gente começou nisso. E aí, pra mim, que tenho 38 anos, né, eu já não sou mais aquele modelo de adulto que a sociedade diz que devemos ser, né? Eu sou um cara que joga videogame, eu sou um cara que me veste com roupas mais infantis, né? Consideradas infantis. Um adulto, né, da minha idade não deveria fazer isso, não deveria jogar videogame, não deveria ser infantilizado dessa forma, eu não deveria ter bonequinhos, né, action figures, eu não deveria ser um monte de coisa, né? Eu deveria ser aquele adulto chato, aquele adulto que tem os amigos chatos que se reúnem para comer queijos e vinhos. Não que queijos e vinhos seja ruim, é bom, poxa. Mas aquele modelo de adulto que tem os filhos e se reúne com outros amigos casados que também têm filhos, e as crianças ficam lá brincando enquanto a gente conversa, falando trivialidades e, sei lá, talvez bolsa de valores, Bitcoin e whatever, conversar sobre essas coisas. E eu não me vejo assim. E eu tenho muitos amigos também da minha idade que não se veem assim, que não são assim, que não são esse tipo de adulto, né? Que são mais nessa pegada que a gente é, né? Que quebrou com esse modelo do que é ser adulto, que quebrou com essa noção do que é ser adulto, né? Então, pra gente assim, a gente fracassou no modelo do que era socialmente aceitável sobre o que é ser adulto, né? Então, aí eu me pergunto, será que isso é um fracasso? Será que isso é uma coisa ruim? A gente quebrar com uma coisa que não necessariamente precisa ser, né? E eu acho interessante isso, assim, eu acho interessante porque a gente teve muitas projeções de muitas expectativas, né? Porque para as gerações anteriores às nossas, eles depositaram muitas expectativas na gente, falando assim, olha, eles estão vivendo o futuro, eles estão vivendo a revolução, eles têm todo o potencial para dominar o mundo. E não dominamos, né? A geração que está antes da gente dominaram, né? Eles dominaram a gente, eles nos precarizaram e tal. E eu não quero transformar isso aqui num papo político, mas tudo na vida é política. Mas eu sinto que nós estamos presos em valores que julgamos ser os que deveriam ser, e ao mesmo tempo a gente está preso num ideal de queremos quebrar com isso, mas de fato não quebramos. E é interessante ver que a geração mais nova tem feito questionamentos e discutido coisas que a gente nunca se discutiu. Não que a gente nunca discutiu, mas que de uma certa forma a gente nunca impôs. Então, por exemplo, no trabalho, no mercado de trabalho, as gerações mais novas, eles não querem mais fazer o que a gente faz, né? Que a gente tem essa pegada de tem que ser workaholic, tem que trabalhar pra caramba, tem que se matar, e tem que fazer hora extra, e tem que responder mensagem em qualquer momento. 3 horas da manhã, se o chefe manda mensagem, você tem que responder, e tem que vestir a camisa, e tem que se matar pra isso. E a geração mais nova hoje em dia não tem que fazer. E eles estão certíssimos. Eles são certíssimos. E é muito interessante ver isso, né? Naquilo que a gente não teve coragem de se questionar e de dizer não, a geração mais nova está nos ensinando a fazer isso. E nós também estamos aprendendo a fazer isso. Aprendendo que, poxa, é verdade, a gente pode falar não para o patrão, ou para a empresa, ou para padrões, ou para imposições sociais que a gente sempre viveu. Então é muito interessante. A nossa geração, eu sinto que neste momento ela não falhou, mas a gente está lidando com um aprendizado e um revisionismo
de tudo aquilo que a gente acreditou. E eu acho interessante isso, eu acho importante isso, a gente poder ser uma geração que, apesar de muita gente, nós mesmos, eu vejo até gente de 30 a mais também, considerando isso, não, você tem 30 a mais, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Tem uma onda de conservadorismo aí tentando nos frear em muita coisa para nós mesmos, mas eu sinto que é importante isso, porque é uma geração que consegue, eu falo isso tudo uma percepção minha, de mim para mim, né? E claro, se você se identifica, se você que tá vendo isso se identifica com isso, eu acho show. Mas eu sinto que é uma geração, para mim, assim, eu sinto que nós temos uma oportunidade de mudar, que é uma coisa que eu acho interessante. Porque a grande maioria de todas as gerações, elas permaneceram sempre sendo aquilo, né? E pela primeira vez eu vejo uma geração que tem o poder de mudança, que tem o poder de olhar para si mesma e se reinventar. E olhar e falar assim, não, pera lá, eu tenho, sei lá, quase 40 anos, mas isso não me limita à forma social e à imposição social que nos botaram. Eu tenho quase 40 anos, mas isso significa que eu posso mudar de carreira, eu posso fazer coisas novas, eu posso explorar o mundo, eu posso viver. A vida tá desligada daquilo que a gente previamente acreditou, né? E eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito importante, que se a gente falhou, hoje a gente tem a oportunidade de se reinventar e criar o nosso sucesso. Então talvez essa seja a reflexão que eu faço para mim mesmo. E caso você se identifique, você entenda que dá sim para se reinventar, dá sim para fazer coisas novas. E a vida não é uma corrida, né? No final das coisas, sem querer parecer ser muito niilista e fatalista, no final nós todos vamos morrer, isso é inevitável. Mas por que a gente tem que morrer antes de fato desse dia chegar? Por que a gente tem que considerar que a nossa vida acabou sem que ela tenha de fato acabado? E eu deixo pra mim essa reflexão de uma esperança, de tipo, poxa, eu já vivi por muitos cenários, né? Já passei por muitas coisas, por muitas realidades e muitas mudanças que me fez ter que me reinventar, que me fez ter que me transformar. E eu, olhando para mim e para minha geração, eu vejo que nós nos reinventamos muito. E por isso eu não considero que a gente tenha falhado. E se a gente falhou, porque eu não acho que falha também cai nesse fatalismo de, não, você errou ou perdeu ou algo deu errado, isso significa que todo o resto na sua vida deu errado. Não é assim. Eu acho que algumas coisas podem ter dado errado na nossa vida, mas não significa que a nossa vida inteira deu errado. E eu ainda acredito que, mesmo na pior das hipóteses, se tudo deu errado, ainda assim, enquanto você estiver vivo, você pode se reinventar. E ter essa noção é muito... Acabou a bateria. Não, mentira, tinha acabado o cartão de memória. Anyway, na pior de todas as hipóteses, se tudo der errado, se tudo der errado, ainda assim eu tenho a perspectiva de que eu posso recomeçar, como eu já recomecei várias vezes, né? Então ter essa esperança é uma coisa muito boa, de olhar pra mim e pensar, não, peraí, ainda dá tempo de mudar de carreira, ainda dá tempo de mudar de país, ainda dá tempo de mudar de vida, né? Não acabou pra mim, eu não sou por mais que pareça, né, eu não sou um velho decrépito que perdeu tudo, né, vivendo de aluguel. Eu não sou isso, sabe? E eu acho que isso é muito libertador, assim, ter essa noção de que, tipo, não importa, sabe? Então, na minha lógica, na minha ideia, na minha perspectiva do que é a geração millennial, do que vemos na geração millennial, a gente ainda precisa quebrar com muita coisa, a gente ainda precisa mudar muita coisa e se reinventar em muita coisa, mas isso não significa que a gente não é nada, né? Eu olho pra trás e vejo que, poxa, eu conquistei muita coisa na minha vida, né? Daquilo que eu me propus e de planos que eu fiz e de tudo que eu tentei e que eu tento,
eu sinto que eu conquistei muita coisa. Só que a gente vive também numa constante cobrança de ser mais, né? De não é o suficiente, a gente tem que ser o próximo bilionário, a gente tem que ser o próximo Elon Musk, o próximo, sei lá, mano, próximo cara de sucesso, pode ser o próximo. E o sucesso é relativo. O sucesso, ele nem sempre vai ser você se tornar o cara mais famoso, né? A gente tem essa coisa de tipo, essa noção de, ah, não, poxa, a gente tem que ser famoso, tem que ter 1 bilhão de seguidores. Por que você não é digital influencer? Por que você não é isso ou que você não é aquilo, né? E eu sinto que a gente tem muito essa noção atrelada de sucesso de precisa ser isso. E não é. E sucesso hoje, pra mim, na minha idade, é ter paz. É ter, obviamente, o básico garantido, né, na vida, o que é, né, que é o necessário para você sobreviver. E, além disso, você conseguir ter paz para você fazer suas coisas, né? Não ficar me matando pra... Nossa, minha mão tá toda ressecada de lavar a louça. Ok. Passar um creme aqui. Mas a gente ter essa noção de, tipo, eu vou falar gente, eu tô falando de mim mesmo, né? A não ser que você também se identifique com isso. Mas ter essa noção de que, tipo, o sucesso, ele é pessoal, né? A gente não precisa ficar imitando e reproduzindo a fórmula dos outros pra ter sucesso. Ah, eu esqueci de desligar a luz. Desligar a luz. Haha, agora estou mais iluminado. Então, é isso, assim, de entender que o sucesso, ele é pessoal. O sucesso hoje, pra mim, é ter paz. É ter o básico garantido, poder viajar de vez em quando e tal, né? Ter uma rica vida simples, assim por dizer. Eu não preciso ter um iate, eu não preciso ter uma mansão e tudo mais, né? E ficar me cobrando disso, dessas coisas, são tão irreais porque se a gente olhar por números, se a gente olhar por estatística, quem que tem mansão, quem que tem iate? É o 0,01% da população. E ficar querendo alimentar isso de que todo mundo vai ter é uma grande mentira. É uma grande inverdade para a vida. E ficar se cobrando para ser isso é ficar se torcendo para o seu próprio sofrimento e para o próprio fracasso. Entender que sucesso não é aquilo que os outros dizem que deve ser, mas é aquilo que nos traz paz. E talvez seja isso o meu ending desse vlog, desse texto, né, disso. E é isso, eu deixo essa reflexão para mim, pro meu eu do futuro, olhar para trás e entender que sim, eu encontrei paz, consequentemente encontrei sucesso. E para você, parar de se cobrar tanto, né? Parar de achar que você precisa ser o novo iluminado e o novo Messias do planeta Terra, porque talvez o peso de querer ser um Messias possa te tirar a paz, né? O peso de querer ser alguém grande e virtuoso vai te tirar a paz. Talvez seja isso, talvez seja importante você buscar a paz e entender que sucesso é ter paz. E a paz, ela não vem só com coisas materiais. A paz, ela vem com um contexto de aceitação das coisas e um contexto de entender a vida e entender os momentos da vida. E é isso. Com isso, eu me despeço. Tchau.